do Thiago Reis chega pra cá, vem pra roda, vamos falar do Cruzeiro. Tem uma acalmada nos ânimos, a vitória no Mineiro, né, Thiago? Boa noite. Um abraço pra você, João, pra quem se liga no Bastidores nesta segunda-feira. Ufa, uma semana de alegria pro torcedor após a vitória de ontem contra o Pouso Alegre em Uberlândia, dando uma amainada aí nos ânimos na Toca da Raposa depois daquela eliminação precoce que deixou o torcedor pé da vida. Mas, falando em torcida, já vem uma resposta positiva da arquibancada, João, para o próximo compromisso. Cruzeiro sábado vai enfrentar o Uberlândia, fechando a primeira fase do Campeonato Mineiro, e o Cruzeiro só depende dele, só depende de uma vitória em casa para ser o melhor classificado geral, que já não acontece há algum tempo no Campeonato Mineiro. Então o Cruzeiro depende só das suas forças para ser o primeiro geral, e aí decide a semifinal no Mineirão. Se avançar, pode ser campeão diante do seu torcedor no Gigante da Pampulha. E sabendo disso, a torcida celeste deu uma ótima resposta, João, ouvintes do Bastidores, no primeiro dia de venda de ingressos para o compromisso contra a Uberlândia no sábado. Mais de 10 mil torcedores já garantidos, ou seja, jogo no sábado ainda, já nessa primeira venda, no primeiro dia de venda, mais de 10 mil ingressos comercializados. Então, a tendência e, obviamente, na expectativa de aumentar essa demanda, e teremos aí o Mineirão, quem sabe com 40, 50 mil torcedores. É sabadão, é para fechar a primeira fase do Campeonato Mineiro, tendo este primeiro lugar garantido. E claro, com o apoio do torcedor, fica ainda melhor. Deixa eu dar uma dica para você agora do SAENG, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar. Minha amiga, nesse mês de março que está se aproximando, o SAENG está preparando uma série de ações para você, trabalhadora da rede escolar, da rede de ensino de Minas Gerais. Na sede do sindicato, inclusive, vai ter um almoço na semana do Dia das Mulheres, vai ter muitas homenagens a você, trabalhadora, você guerreira, você que é mãe de família e, claro, você que é sindicalizada ao SAENG, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar. Somos trabalhadores, somos educadores. Ô, João, será que essa boa procura pelo ingresso, esta boa ida do torcedor no sábado, né, essa expectativa que está se criando, já vai dar uma segurada na torcida também, naquela chateação ainda da eliminação? É algo que o torcedor vai carregar, né? Essa história do Souza, vira meme, aquela coisa toda, mas o torcedor vai dar uma resposta, vai abraçar o time de novo já no Campeonato Mineiro, na semana sequente ao que aconteceu, aquela tragédia, essa é a verdade, esportivamente, né? Uma tragédia. E que reforço de peso, né, João? Boa noite, um abraço a você também, para quem nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia. Tivemos um pequeno problema técnico. O Rubinho, acontece nas melhores casas. O Rubinho, né? Ele tá com muita vontade de falar. Nas melhores casas, nas piores. Todas as casas acontecem. Obrigado, viu? Obrigado, viu, pessoal? Faz ao vivo. Muito feliz. E faz ao vivo. Ó, mas o Thiago Reis estava perguntando antes de ser atropelado. Certo. Se o torcedor, meio que se o torcedor já tá fazendo as pazes aí depois da vitória do Mineiro. Eu ia dizer aqui o seguinte, Ale, o torcedor do Cruzeiro tem sido exemplar há muito tempo. Ah, é? Porque se tem alguém que tá fazendo sua parte, é o torcedor do Cruzeiro. Se tem alguém que tá honrando o seu papel, é o torcedor do Cruzeiro. Tá na hora do time dar alegria ao torcedor, porque o torcedor tem dado alegria ao time há muito tempo, né, Ale? Ah, você não tem a dúvida, viu? Ainda mais, vou falar da minha experiência, o João, que foi impactante. Quando eu comecei a fazer os jogos aqui pela Rádio Itatiaia, o Cruzeiro estava na Série B e não tinha um timaço. A verdade é essa. Tanto que pouca gente ficou depois para jogar, vestir a camisa do time na Série A. E eu ia fazer o comentarismo esportivo dos jogos no Mineirão completamente lotado, uma torcida gritando o tempo todo, empurrando o time, e era, sem dúvida alguma, o melhor jogador do time. E também uma torcida que correspondeu quando começou a azedar a garapa, né, que a gente fala, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, sem dúvida alguma, que a torcida é o melhor dessa turma toda. Agora, eu acho que talvez o título contra o maior rival deu uma amenizada, mas ficar fora da Copa do Brasil na primeira fase pro Souza, do jeito que foi, eu acho que ainda vai machucar por um tempo o torcedor do Cruzeiro. Você não tem a dúvida, porque aquele era o jogo mais importante do ano até então. Aquele era o jogo mais importante, não era o clássico, os clássicos, né, contra o América e contra o Atlético. Então,
o time vai ter que ainda fazer mais carinho na torcida. Agora, sejamos pragmáticos também, né? Foi ruim? Foi. Foi um vexame? Foi. O torcedor não merecia? Não merecia. O Cruzeiro tinha obrigação de passar? Tinha. Mas já passou. Agora não adianta mais. Acabou, né? Não adianta. Vai ficar chorando em cima do leite derramado? Pô, perdeu. Esquece. Agora o Cruzeiro e o cruzeirense tem que pensar no que tem pela frente. O jogo contra o Souza não volta mais. A Copa do Brasil de 2024 já é página virada para o Cruzeiro. Esse assunto simplesmente não existe mais. Acabou. Então, meu amigo, é pensar para frente. O que vem agora? É tentar se reabilitar e conquistar alguma coisa no ano. Isso, conquistar. Mas não é ainda um jogo contra o Pouso Alegre, a segunda pior equipe do campeonato, que vai falar pro torcedor, não, tá tudo bem ainda não. Não muda nada, de jeito nenhum. Mas não adianta também ficar naquele negócio, perdeu pro Souza. Já perdeu, já passou, já acabou. Tem que olhar pra frente. Porque se o Cruzeiro ficar olhando pro erro que passou, ele vai cometer novos erros no futuro. Ele tem que ir adiante, a vida tem que seguir, meu amigo. Eu acho até que, falando da comissão técnica, inclusive, já aprendeu algumas coisas, né? Por exemplo, na mudança do time que jogou contra o Souza pro time que jogou contra o Pouso Alegre, você já teve, por exemplo, o William voltando, né? A ser titular, que ter ficado fora contra o Souza foi um absurdo. Inclusive, eu vi no bastidores o Pance falando que foi por desgaste. Então, um erro maior ainda de planejamento, né? Porque o William não tinha que ter jogado o jogo anterior. Mas, de qualquer forma, o William já voltou a ser titular. O João Marcelo já voltou a ser titular. Então, assim, já tomou o Marlon voltou a ser um lateral com liberdade para atacar. Então, algumas coisas eles já assimilaram. E agora também cresce um pouco mais a expectativa, né, João? Porque o Cruzeiro se firmando como o primeiro colocado, tudo indica que vai ser, no geral, vai pegar o Tombense na semifinal, é favorito, e a torcida já cria uma expectativa maior com relação à conquista de título. E mais do que isso, assim, vou dizer, eu tenho coerência, eu pelo menos busco ter coerência o tempo todo. Quem tem obrigação de ganhar o Campeonato Mineiro é o Atlético. É o favorito. Por quê? Porque é de longe o maior investimento, é a casa que está mais arrumada. Se você pegar o elenco do Atlético e o elenco do Cruzeiro, o elenco do Atlético é um investimento muito maior. Mas, quando diz respeito ao clássico Atlético e Cruzeiro, isso muitas vezes não diz nada, porque as coisas se equilibram. Então, o Cruzeiro chegando com uma vantagem numa eventual final contra o Atlético ou contra o América, o Cruzeiro tem reais condições de conquistar o título. Reais condições. Claro que para chegar numa final, o Cruzeiro primeiro tem que passar pelo jogo do final de semana, garantir a vantagem e depois passar por uma possível e nesse momento provável semifinal contra a Tombense. Contra o Tombense, né? Então, vamos aqui no campo das hipóteses, porque tem que respeitar o trabalho do Tombense, claro, é bom, claro, né? Tem toda a condição também de fazer o seu papel. Mas, no campo das hipóteses, o Cruzeiro chegando com a vantagem contra o Atlético e contra o América é uma conquista de título absolutamente possível. Vale lembrar que os 2 últimos jogos do Cruzeiro contra o Atlético ganhou os 2. Inclusive... E o anterior empatou. Inclusive com o Cruzeiro... Estou falando do Mineiro do ano passado, tá? No Mineiro do ano passado, na primeira fase, o Cruzeiro empatou. Depois, foi lá no Indepa. Depois, nas finais, o Atlético acabou sendo campeão. No Brasileiro, no primeiro turno, o Atlético venceu. 1-0. E depois o Cruzeiro venceu na Arena MRV. E esse ano venceu na Arena MRV. Ou seja, o Cruzeiro vem de sequências e de resultados que, se combinados com uma eventual vantagem, dariam o título para o Cruzeiro. Nos últimos 4 confrontos, 2 vitórias do Cruzeiro, 1 vitória do Atlético e um empate. Então, por aí você vê a força... Soma aí esses resultados. Mostram que é possível para o Cruzeiro conquistar um título. E o torcedor tá confiante, mais confiante nesse momento, mesmo com a eliminação na Copa do Brasil. Agora, é verdade que tudo tem que se confirmar. O que eu tenho falado aqui do Atlético, João, que o torcedor, às vezes, do Cruzeiro, do América fica bravo, é que se você tirar a paixão, você tem dificuldade de pegar jogadores do Cruzeiro e do América e colocar como titular no time do Atlético.
Você vai ter dificuldade para encaixar. Pode fazer aí uma seleção de América e Cruzeiro e tentar colocar no time titular do Atlético, você vai ter dificuldade. O Atlético é o que está jogando menos dos três. Mas quem que garante que no jogo decisivo, que vale mesmo, que vale medalha, que vale volta olímpica, esses caras não resolvem jogar, e é o que normalmente acontece, e aí a coisa muda muito de figura, né? Mas acho que já vale um ponto para o Cruzeiro a esse respeito. O Cruzeiro nos últimos 3 anos, vamos lá, Mineiro de 2020, 21, 22 e 23, 4 mineiros. Nos últimos 4 mineiros, o Cruzeiro não teve a perspectiva não teve. de disputar em alto nível. O ano passado não deu jogo nas 2 semifinais contra o América. O América ganhou os 2 com facilidade. Esse ano, qualquer pessoa que você perguntar, o Cruzeiro pode... Você acha que o Cruzeiro pode ganhar esse Campeonato Mineiro? Pode. Eu também acho que pode. É alguma aberração? Não. É algo de anormal? Nada. Então, ponto. Isso por si só já comprova 2 coisas. Uma, que o futebol do Atlético desceu um degrau nesse Mineiro e que o futebol do Cruzeiro também subiu em relação ao próprio Cruzeiro nos últimos anos. O Atlético em relação a si mesmo. O Atlético está jogando menos do que ele, Atlético, vinha jogando. E o Cruzeiro está jogando mais do que ele, Cruzeiro, vinha jogando. Então, isso por si só, para o Cruzeiro, é um bom indicativo. Sem dúvida. Sem dúvida que sim. Até porque a gente não pode esquecer, né, que é um início de trabalho, né? Mudou a comissão técnica e no começo você tem ali algumas adaptações a serem feitas, de conhecer o grupo, conhecer o campeonato, conhecer os adversários. Então, mesmo diante desse cenário, eu acho que o Campeonato Mineiro, ele é positivo, sem dúvida alguma, para o Cruzeiro, principalmente se você comparar a esses últimos anos que você citou. E como é que vai ser essa semana do Cruzeiro, hein, Thiago Reis? Olha, o técnico Nico Larcamon deu a segunda-feira de folga, então os jogadores descansaram hoje e voltam às atividades amanhã. Serão treinamentos sempre no período da manhã, João, para que o time esteja pronto não só para esse compromisso no sábado, mas também para a sequência da temporada. Lembrando que já tivemos a estreia do Cifuentes, o Vidalba, jogadores que chegaram e vão incorporar ainda mais o elenco do Cruzeiro. A diretoria, a Itatiaia, trouxe essa notícia no seu site, no itatiaia.com.br, também no YouTube, de que o Paulo André agora vai ficar um pouco mais próximo, né? Com novas mexidas aí na organização do Ronaldo, tanto lá na Espanha como também aqui no Cruzeiro, o Paulo André ficando mais próximo do futebol, dando um respaldo maior aos atletas, o que também é importante neste momento, entre reta final de Campeonato Mineiro, recuperada a pancada da semana passada, a eliminação precoce da equipe na Copa do Brasil. Então é importante ter uma referência da diretoria junto aos atletas e à comissão técnica. Vamos acompanhar a semana importantíssima no Cruzeirão, e a Itatiaia sempre lado a lado com o Cruzeiro, com informações importantes. Pode-se confirmar o que não acontece há algum tempo, esse primeiro lugar geral para o Cruzeiro nas fases agora de mata-mata do Campeonato Mineiro. É o Cruzeiro, aqui dentro do Bastidores, Thiago Reis. Eu volto com você, João Vitor Xavier. Ok, Thiago Reis, o carequinha mais querido do Brasil. E agora eu descobri por que o Alê tem esse ciúme de você. Por quê? Porque você perdeu esse título do careca mais querido do Brasil. Mas você sabe que se eu deixar, fica uma cabeleira até com um topete, assim, né? Não daquela época que eu coloquei uma chinchila. Eu tenho certeza. Por isso que você foi contratado para fazer comercial de peruca uma vez. Prótese capilar. Pra cima de mim, Alê. É uma chinchila que eu coloquei bonita, mas que o Ibama confiscou. Mas o careca, você tem razão, viu? O careca, ele é amado por onde ele passa, viu, João? Olha,